1. Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, eu queria lembrar que de 6 a 11 de maio eu vou estar aqui proferindo em Colonial Heights, Virgínia, o curso Introdução à Filosofia de Louis Lavelle. Louis Lavelle foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior de todos. E esquecido durante um tempo, ele desaparece da circulação durante um tempo, depois volta, depois some de novo, né? E eu acho que ele merece muito mais atenção do que tem recebido. Se bem que no Brasil a desatenção não foi completa, existe um excelente livro sobre ele, escrito pelo professor Tarcísio Padilha, que é vamos dizer, entre os estudos a respeito, é um dos mais famosos e respeitados. O curso vai ser de 6 a 11 de maio. Informações no meu site olavodecarvalho.org. Também queria lembrar vocês que deem uma espiada na página Olavetes, onde vocês podem comprar coisas como esta maravilha aqui. Ficou muito melhor do que eu estava pensando. Aqui tem uma frase deste que vos fala, a realidade é a maior das revelações e o primeiro dos textos sacros. Tem várias outras frases e tem aqui a minha carinha, né? Para deleite de uns e perturbação de outros. Então, muito bem. Eu vou começar aqui lendo para vocês e comentando um artigo que eu mandei para o Digesto Econômico, que é a revista da Associação Comercial. Eu não sei se já está circulando, ainda não. O artigo chama-se O Império Continental de Havana. Cuba imperando sobre toda a América Latina? Eis um cenário que no começo dos anos 60 era um perigo real e iminente. 30 anos depois, era a sombra de um pesadelo, para alguns de um sonho dourado, extinto para sempre. Hoje não é nem uma coisa, nem a outra. É uma realidade, um fato consumado. Muitos, é claro, ainda não a enxergam, porque não entendem a política internacional em termos da distribuição real do poder, mas tão somente de tratados entre governos, de exploração econômica ostensiva ou de ocupação militar. É o bom e velho formalismo burguês que os marxistas achincalham com justa razão e do qual já tiraram gostoso proveito milhares de vezes. Que pode haver de mais confortável do que lutar contra o inimigo que não entende o perigo e não quer enxergar de onde ele vem? Ao lidar com a sutileza e a inesgotável maleabilidade do movimento comunista, a mente educada nos cânones da modernidade ocidental, ciência, positivismo, racionalidade econômica, etc., age, no mais das vezes, como quem tentasse agarrar com as mãos um fio de água corrente. A um exame superficial, o regime de Havana parece fraco, politicamente isolado e em vias de extinção. Quem procura marcas visíveis de uma intervenção cubana na política das nações vizinhas, encontra alguns vagos sinais na Venezuela e nada mais. No entanto, a tolice das tolices seria medir o vigor do movimento comunista pelo poder nacional ostensivo dos países que o representam ou hospedam. O movimento comunista é transnacional na origem, nos objetivos, na estratégia e nos meios de ação. Nações e estados são apenas instrumentos de que se serve ou camuflagens de que se reveste, frequentemente usando-as no preciso sentido da máxima de Sun Tzu. Quando está fraco, finja que está forte. Quando está forte, finja que está fraco. Você vê que até na União Soviética, o regime comunista nasceu assim. Então, logo eles se instalaram no poder, houve, evidentemente, aquela fuga,
inimigos dissidentes possíveis saíram correndo, foram para Paris, para Londres, para o raio que eu parto. E o governo ficou com medo de que essa gente pudesse aprontar alguma coisa desde o exterior. Então, bolou um esquema para trazê-los de volta e poder dar um jeito neles, né? Então espalhou por toda a Europa o seguinte: olha, aquele regime recém-instalado na Rússia está muito mal das pernas, vai cair daqui a pouco, já tem um vasto movimento democrático pronto para tomar o poder. Espalhou isso por toda a Europa. Deu um monte de trouxa, centenas de milhares de pessoas que tinham fugido da Rússia, voltaram cheios de esperança, chegaram lá, foram presos e executados na mesma hora. Então, quando está forte, finge que está fraco. É isso. E isso aí é uma constante no movimento revolucionário. Por quê? Porque o movimento revolucionário, sobretudo na sua vertente comunista, ele é todo inspirado em Hegel. Hegel é um dos pensadores mais sutis da humanidade, tá certo? É um homem que desenvolve a técnica da dialética, de você pensar sempre por duas linhas opostas. Ele acredita que a estrutura do mundo real é feita de contradições, e de um processo em que uma coisa vai se transformando na outra. Não é bem assim, na natureza as coisas não são assim, mas no mundo histórico frequentemente são exatamente assim. Por quê? Porque a mente humana só funciona por contradições, por contraste. Não é isso? Até o Julián Marías dizia que a fórmula típica da proposição filosófica não é assim: A igual a B. A não é B, e sim C. Porque se você não, e Benedetto Croce dizia: você não entende um filósofo se você não sabe contra quem ele está discutindo. Então a mente humana funciona assim, por oposições e contrastes. Então é lógico que no plano da sociedade, da história da sociedade, as coisas também se deem mais ou menos da mesma maneira, e esse jogo de contradições terá sempre presente. Ora, os marxistas estão há 1,5 século treinando justamente para pegar essas contradições, para manipulá-las, para criá-las, tá certo? Então, você não consegue pegar o pensamento dele dentro das categorias, vamos dizer, da lógica científica ocidental. Não consegue, a coisa é muito sutil. Então, invariavelmente, mesmo quando eles estão por baixo, eles acabam enganando o adversário. Você vê esses analistas maravilhosos formados aqui nos Estados Unidos, ou em Londres, etc., né, e que fazem aquelas análises maravilhosas, né? Por exemplo, o tal do Paul Kennedy, que 5 anos antes da queda da União Soviética disse: não, a União Soviética será a próxima potência dominante no mundo. 5 anos antes, né? Daí quando caiu a União Soviética, o cara mas nem deu sinal de que tinha percebido o vexame, continuou impávido colosso fazendo suas análises. É que nem aquele tal do Kenneth Maxwell, né, o homem do CFR. O Foro de São Paulo não existe, foi inventado por um maluco aí do Rio de Janeiro, o qual era eu, né? E assim por dentro. Esses caras não entendem coisa nenhuma. Quer dizer, se você não tem anos de prática no estudo do marxismo e não tem alguma convivência direta com esse pessoal comunista, você não entende o jeito deles pensar. É um jeito muito especial que se aproxima, evidentemente, da psicopatologia, sobretudo da mentira patológica, aquela coisa escorregadia, né, que o sujeito é pego com a boca na botija, mas diz: não fui eu. É o famoso não fui eu, no qual os brasileiros entendem isso melhor porque eles têm, né, a frase nacional, a máxima nacional é não fui eu, né? Então o brasileiro entende isso um pouco mais facilmente. Mas esses especialistas americanos e europeus, coitados, eles boiam, são feitos de trouxa a todo momento, né? Então estão sendo feitos de trouxas neste mesmo momento. E porque eu leio isso aqui, eu vou exemplificar. Mais enganador ainda é avaliar a periculosidade do comunismo pela prosperidade ou declínio econômico das nações que ele governa. Pobreza, miséria, desemprego, carestia podem derrubar um governo democrático que vive da aprovação popular. Podem arranhar a casca de regimes meramente autoritários que sonham com essa aprovação futura. É o caso da nossa ditadura. Essa ditadura não precisava imediatamente da aprovação popular, mas sonhava com a sua consagração popular. Um dia, então, era vulnerável a essas coisas. Eu lembro do presidente Médici, né, tendo que vir a público e dizer: olha, vocês me desculpem, a economia está bem, mas o povo está muito mal, vamos tentar dar um jeito, né? Você já viu algum dia um Fidel Castro, né, um Brezhnev, um Stalin, dizer: não, vocês estão muito mal, nós vamos dar um jeito? Mas nunca fazem isso, né?
As ditaduras totalitárias sobrevivem majestosamente a todas as crises, a todas as penúrias, a todas as bancarrotas. Precisam até delas para manter o povo naquele estado de fraqueza subhumana na qual ele não tem energias para organizar-se e reagir. Outro dia, quando eu falava da ameaça atômica norte-coreana, alguém me respondeu que a Coreia do Norte está nas últimas, numa pindaíba deplorável, que até casos de canibalismo têm aparecido entre sua população miserável. Pois bem, o canibalismo entre os famintos era endêmico na União Soviética, precisamente nos anos em que Stalin construía ali a potência industrial militar destinada a esmagar seu concorrente alemão incomparavelmente mais próspero. Muito menos pode a debacle econômica de qualquer nação comunista em particular, ou mesmo de todas elas, afetar no que quer que seja a desenvoltura e a pujança do movimento comunista mundial como um todo, cuja flexibilidade depende justamente da sua destreza em tirar proveito da variedade das situações econômicas nas diversas situações onde opera, sugando os recursos das mais prósperas e ao mesmo tempo denunciando-os como produto da exploração das outras, tanto quanto enaltecendo a miséria destas últimas, seja como sofrimento inocente imposto de fora, seja mesmo, vejam só, como prova de uma forma de vida superior menos apegada aos bens materiais. Fidel Castro disse isso. Olha, aqui em Cuba nós estamos na merda porque nós somos pessoas superiores, nós não somos consumistas, né? Nós não somos apegados aos bens materiais, assim por diante. Como exemplo dos casos anteriores, você vê, nos anos 30, Stalin passou ao Partido Comunista Americano a seguinte instrução: não é para fazer revolução nos Estados Unidos. O que vocês têm que fazer aí? E também não é para você arregimentar o proletariado. É para você arregimentar milionários, figuras do show business e formadores de opinião. Para quê? Para nos dar dinheiro e para nos apoiar nos momentos decisivos, onde nós precisamos de um apoio insuspeito. Então, pegava, por exemplo, um camarada da Suprema Corte, um banqueiro, né, um deputado conservador, etc., e botava toda essa gente para trabalhar para o Partido Comunista. Então, o quê? Eles viveram do dinheiro americano, não só através desta infiltração entre os milionários, mas através da própria ajuda que os Estados Unidos forneciam à União Soviética, sem a qual ajuda a União Soviética jamais teria podido construir o seu parque industrial. A indústria soviética é todinha fruto da generosidade americana. Vocês leem o livro do Anthony Sutton, que se chama O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar, que aliás é um resumo de um outro estudo muito meticuloso que ele fez em 3 volumes sobre a industrialização soviética. Se o livrinho pequeno não convencer, você vai na versão integral, você vai ver o negócio está muito bem provado. A economia soviética só existiu graças aos Estados Unidos. Então, os caras estão vivendo do dinheiro americano e ao mesmo tempo dizendo isso é exploração do proletariado internacional, isso é maldito dinheiro imperialista. De maldito dinheiro imperialista, maldito só quando está no bolso dos outros, quando está no seu, não se fala mais disso, né? Então, vamos dizer, faz esse jogo. Quer dizer, num país você age de uma maneira e no outro de outra maneira, né? Isso é uma das coisas mais características do movimento comunista. Só que, em geral, as pessoas não o estudam como um todo. Ou quando estudam, vamos dizer, à luz da velha doutrina Morgenthau, segundo a qual os agentes da política internacional são os estados e governos. E daí você não entende mais nada. Então, por exemplo, eles entendiam durante 30 ou 40 anos, esses especialistas universitários que ganhavam os tubos nas universidades, nos think tanks, no Congresso, etc., para explicar o comunismo para a massa ignara, esses caras entendiam os partidos comunistas no mundo como braços do governo soviético. Eu digo, mas o movimento comunista já existia 50 anos antes de aparecer a União Soviética e sobreviveu à desaparição da União Soviética. Então, isso significa que o movimento comunista, que é uma entidade internacional, ele é autônomo, ele não depende do país onde ele se instala. Ele pode usar os recursos daquele país e pode momentaneamente ter ali o seu comando central. Mas isso é momentâneo, é uma questão de ajuste. Você vê, quando desmantelou a União Soviética, o que acontece? Imediatamente o pessoal pegou dinheiro da KGB e espalhou pelo mundo. Criou firmas, entidades laranja para tudo quanto é lado. Resultado, né?
Agora, a KGB tem milhões de braços capitalistas espalhados pelo mundo e não dá mais para você controlar o negócio. Tá certo? Então, acontecem coisas que você não sabe de onde veio, quando você vai ver, é a boa e velha KGB que está lá. Então, vamos dizer, esta complexidade, esse negócio de 1000 caras, tá entendendo? Que é preciso sempre levar em conta no estudo do movimento comunista. Se os caras acreditavam que o movimento comunista era apenas um órgão, um pseudópodo da União Soviética, então, naturalmente, quando caísse a União Soviética, tinha que sumir o movimento revolucionário no mundo. Não é isso? Assim como sumiu o nazismo no mundo quando caiu a Alemanha. Quando caiu a Alemanha nazista, o que sobrou de partido nazista pelo mundo? Não sobrou nada, sobrou lá umas migalhas. Aliás, o que sobrou depois foi criado artificialmente pelo governo da Alemanha Oriental comunista. Ou seja, isso também aconteceu. Quando caiu a Alemanha Oriental, quando fundiu as duas Alemanhas, o que aconteceu? Sumiu o comunismo na Alemanha? Não, sumiu o nazismo. Os movimentos neonazistas quase desapareceram, sobrou um ou dois absolutamente irrelevantes. Era tudo financiado pela Stasi, conforme foi confessado e admitido por um ex-comandante da própria Stasi. Quer dizer, o famoso movimento neonazista era um espantalho criado pelos comunistas para ocultar a autoria das suas próprias ações. Então, se você não está, vamos dizer, não digo preparado, mas pelo menos avisado dessa coisa multifacética, né, proteica, que muda de cara a todo momento, você nunca vai entender o movimento comunista. Eu levei 30 anos para entender essa porcaria. O rosto ameaçador das guerrilhas dos anos 60, que tanto assombrou os governos do continente, ocultava uma fragilidade militar patética. Quantos guerrilheiros tinha no Brasil? Uns 300. Contra 20 ou 30 mil soldados do exército. É uma coisa absolutamente desproporcional e destinada ao fracasso desde o início. Daí Milicado o que fez? Ficou assombrada com isso e concentrou sua atenção inteiramente nas guerrilhas, enquanto deixava a esquerda dita pacífica fazer o que quisesse. Dominar as universidades, dominar a imprensa, e até achava isso bom, porque é a mesma concepção do Juan Manuel Santos na Colômbia. Nós vamos tirar essas pessoas da violência e elas vão entrar para a política democrática e nós vamos amansá-las. O que não tem ideia é que os comunistas já estão preparados para isso com 30 anos de antecedência, já estudaram o caso, já sabem tudo o que fazer. Então os nossos milicos concentraram suas atenções na guerrilha e não fizeram nada. Você pode procurar, ver se você encontra durante todo o período da história do governo militar um cartaz de propaganda anticomunista, um anúncio anticomunista. Não, eles falavam contra a violência das guerrilhas. Não, no aspecto ideológico não se metiam. Ou seja, ficaram 20 anos no poder e derrotaram as guerrilhas, que é uma coisa facílima de fazer, e deram a vitória ideológica para o comunismo, que hoje está aí triunfante. As guerrilhas nunca tiveram efetivamente objetivo militar nenhum. Foram apenas o boi de piranha de que os comunistas se serviram para desviar as atenções, enquanto promoviam discretamente a vasta operação de ocupação de espaços na mídia, nas universidades e no movimento editorial, do qual resultou, em menos de uma geração, a mudança radical da opinião pública, hoje pronta a aceitar passivamente ou até alegremente toda proposta esquerdista que teria lhe parecido obscena 30 anos antes. O mais bonito é o seguinte, é que as pessoas mudaram de mentalidade, mudaram de valores, mudaram de critérios de julgamento e elas não percebem que tem nada de esquerdista nisso. Por exemplo, esse pessoal abortista, o Brasil está cheio de liberais e conservadores que são a favor da liberação do aborto, a favor da liberação das drogas, a favor disso, a favor daquilo, e nem lembra de onde veio isto, porque não parece ter conexão uma coisa com a outra, né? Então é o tipo, vamos dizer, da influência que pervade, que invade a atmosfera e todo mundo respira aquilo e não sabe de onde veio. Isso é uma prova de força do movimento comunista. Quer dizer, você dominar a atmosfera mental, isso é tudo, meu Deus do céu. Mas a atmosfera mental não é uma coisa, não é assim uma tropinha de guerrilheiro que você pode dizer, olha, eles estão aqui, eles estão lá no Vale da Ribeira, eles estão lá em Caparaó, estão no Raio que eu parta.
Ou seja, é uma coisa sutil demais para a mentalidade daqueles milicos, né, que achavam lindo a esquerda se tornar pacífica. Pois era a esquerda pacífica, foi a esquerda pacífica que acabou com eles. A esquerda armada já estava toda morta e foi daí que veio, né, a queda da ditadura, através de uma pressão popular criada por um movimento que levou 20 anos para ser preparado, não foi uma coisa espontânea que aconteceu do dia para a noite. Mutatis mutandis, a aparente debilidade do regime cubano hoje em dia encobre o poder avassalador do Foro de São Paulo, que não é nada mais do que uma versão melhorada da antiga OLAS, Operação Latino-Americana de Solidariedade, um órgão e extensão do governo de Havana. Órgão e extensão extraoficiais e, por isso mesmo, dotados de uma liberdade de ação incomum. Do mesmo modo que, naquela época, os governos militares concentraram suas baterias no combate à esquerda armada, fazendo vista grossa à Revolução Cultural Gramsciana, ou até celebrando-a como conversão da esquerda às vias democráticas e pacíficas de combate político, agora a expectativa otimista de uma mudança no regime de Havana torna a plateia cega para a realidade do poder crescente do Foro de São Paulo. Contribui ainda mais para confundir os observadores o fato de que o Foro, além de não ter vínculo oficial com o governo de Havana, foi fundado e é dirigido eminentemente por brasileiros. Mas não é preciso ser muito esperto para notar que indivíduos como os senhores Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e Marco Aurélio Garcia têm para com a nação do Caribe compromissos de fidelidade e solidariedade patriótica que jamais tiveram para com o Brasil. É só estudar a história deles, meu Deus do céu. Né? O Zé Dirceu não pode ouvir falar de Cuba que ele chora. Né? O Lula é a mesma coisa. Né? Eles mesmos já expressaram esses sentimentos muitas vezes em público e num tom emocionado que jamais se viu nos seus rostos quando falam da nossa terra. Os três e muitos outros na esquerda brasileira são, acima de tudo, patriotas cubanos. E patriotas daquele patriotismo especificamente comunista, que se apega a uma nação não por amar as suas tradições nacionais, sua cultura ou sua língua, mas porque vê nela a encarnação histórica, o centro irradiante da expansão revolucionária. É assim que comunistas do mundo inteiro se tornaram patriotas soviéticos, patriotas russos. Por quê? Adoravam a cultura russa, ficavam lendo Pushkin o dia inteiro? Não, estavam um pouco se lixando para isso. É que a Rússia era a pátria da revolução. Então, automaticamente, tinha aquela emoção, o coração batia forte, porque era a pátria da revolução. Não pelas características nacionais, propriamente dito. Do mesmo modo, esse pessoal gosta de Cuba por quê? Vivem lendo literatura cubana, cantando canções cubanas, etc. Nada, é porque é a pátria da revolução. A própria Dilma Rousseff, convém não esquecer, foi enaltecida por Hugo Chávez como uma grande, aspas, patriota da pátria grande. Patriota da pátria grande. Expressão do Hugo Chávez. O que é a pátria grande? Isso é a América Latina unificada sob o comunismo. É disto que ela é patriota, não do Brasil. E Hugo Chávez sabia do que estava falando. Se, por outro lado, essas pessoas se empenham na implementação de uma estratégia que ainda é, em substância, a mesma que foi concebida em Cuba nos anos 60, e se ao aplicá-la convergem sempre com a orientação do governo cubano, que é que falta para um observador esperto entender que são agentes de uma revolução que jamais cessou de ser exportada de Havana para o resto do continente. A diferença entre as visões públicas do fenômeno nas duas épocas é ditada pelos cacoetes retóricos predominantes na mídia e entre políticos de direita em geral, então e agora. Nos anos 60, o apelo conservador ao sentimento de honra nacionalista impelia-os a buscar o dedo cubano por trás de toda iniciativa comunista para poder denunciá-la como alienígena. Quer dizer, o discurso patriótico era da direita. Então a direita fala, não queremos movimentos alienígenas, etc, etc. Hoje, o triunfalismo liberal inaugurado pela queda da União Soviética proíbe até mesmo reconhecer a persistência do movimento comunista. Quanto mais admitir que o moribundo regime cubano ainda dá as cartas. Você veja, a mídia, ela é todinha governada por slogans e cacuetes mentais, figuras de linguagem. Quer dizer, um raciocínio puramente verbal. A hora que o sujeito aprende aquele esquema verbal, ele simplesmente o repete porque é um instrumento de linguagem que ele tem
Tá certo? Então, por exemplo, dizer, não, o comunismo está ultrapassado, né? Bom, o próprio negócio do ultrapassado já subentende um erro de raciocínio tremendo. Ele subentende que você conhece o processo histórico de antemão, você sabe de onde ele está indo e para onde ele vai, você conhece o processo histórico como um todo, e você tem a série inteira dos capítulos que devem ser percorridos. Então você diz, isso aqui está ultrapassado, porque ficou lá no capítulo 43, agora nós estamos no 54. Tá certo? É claro que isso é inteiramente absurdo, porque ninguém sabe exatamente o curso da história. Tá certo? Existe o imprevisto na história, tá certo? E a história nos apronta mais surpresas do que nós podemos jamais imaginar. Então você raciocinar na história em termos de avanço e retrocesso já é se enganar a si mesmo. É claro que você sempre vai dizer que a sua posição é o avanço e a do vizinho é o retrocesso. Não é isso? Então, Hitler usava isso contra, né, os conservadores alemães, os cristãos, etc, etc. Não, nós somos o avanço, nós somos o futuro da Alemanha e vocês são o passado. Né? Daí depois os comunistas inventaram, não, o nazismo é o passado, nós é que somos o futuro, e assim por diante. Mas isso é um jogo de retórica apenas. Isso não reflete um exame efetivo do que está acontecendo, uma consciência real da substância do processo histórico. Né? Então, sempre que vocês veem esse tipo de raciocínio, saiba que você está falando com um palhaço, com um boneco de ventríloco. Qualquer um que use esta figura é um bocó de mola que não entende porra nenhuma do que está falando, entendeu? E que apenas está jogando com as figuras de linguagem. Você vê, claro, as figuras de linguagem elas são muito úteis, mas elas devem ser usadas, vamos dizer, para expressar uma percepção efetiva que você teve das coisas e não para substituí-la, e não para criar elas mesmas uma percepção. Quer dizer, o sujeito usa essa figura de linguagem e a projeta no ar, como se fosse um cineminha, ele passa a ver as coisas do jeito que ele disse. Quer dizer, ele acredita nas coisas não porque ele as percebeu, mas porque é o jeito que ele consegue falar. Então, isso quer dizer também, para vocês que estão estudando, tal, veja, se você não domina a sua língua, ela domina você. Ou seja, você tem que ter na mão todos os instrumentos de expressão possíveis para a sua linguagem ter a flexibilidade necessária para expressar as coisas do jeito que você as percebe. Porque senão acontece o seguinte, a linguagem se substitui à sua percepção. Você monta a frase e daí você passa a ver as coisas daquele jeito. E isso aqui, vamos dizer, no jornalismo é regra geral, são todas assim. Eu não sei porque vocês leem a Folha, São Paulo, o Globo, o Estadão, isso aí é só intoxicação, é só bobagem, gente. Leiam livros, ou leiam revistas especializadas, revistas científicas, leiam coisa séria. Olha, eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Mais jovem não, quando eu era jovem. Então, porque esse também negócio de você, o sujeito se orgulhar de ser jovem, é o fim da picada, né? A mesma coisa que se orgulhar de ser jovem, teve vergonha de ser velho. Então, vamos dizer, a cronologia não é uma escala de qualidades, tá entendendo? Então, quando eu era jovem, nos anos 60 até 70, qualquer especialista ou professor universitário que tivesse como sua principal fonte de informação a mídia popular estava desmoralizado automaticamente. Nenhum professor ia argumentar, eu li no Estadão, li na Folha, mas nunca é isso aí. Se você está no meio acadêmico, você vai discutir com base em fontes cientificamente relevantes, tá entendendo? E a mídia popular é pro povão. Pior, né? Naquela época ainda havia um senso de hierarquia entre as várias publicações. Então havia publicações mais populares para o povão, como Notícias Populares, ou o Dia Notícia no Rio de Janeiro, que era notícia de crime, notícia de puta. Eu mesmo estreiei no jornalismo com um emprego num negócio desse, onde meu serviço era entrevistar puta e delegado. Né? Então, o que acontecia? O pessoal do jornalismo sério, que era o Estadão, a Folha, o Jornal da Tarde, né? Tinha nojo da gente, né? Entrava na entrevista coletiva e falava, de onde você é? Do Notícias Populares. Os caras já... E tinham toda a razão. Estava trabalhando para um jornal de merda. Só que hoje, os chamados grandes jornais são iguaizinhos ao jornal de merda. Por exemplo, Notícias Populares, o Dia, a Notícia, eles comentavam os acontecimentos das novelas como se os personagens fossem reais. Fulaninha brigou com outra fulaninha, fulaninha corneou seu marido, não sei quem comeu, não sei quem, como se fosse uma notícia real.
Naquela época só jornal bunda fazia isso. Hoje todos fazem. O Globo faz, a Folha faz, o Estadão faz. Antigamente as revistas de fotonovela. Hoje em dia o jornalismo está no nível da revista de fotonovela, gente. É um negócio incrível. Quer dizer, mesmo o jornalismo mais elegante na época não era considerado fonte para uma discussão científica. O jornalismo não tinha autoridade científica. Hoje tem. Né? Hoje se sai uma coisa em toda a mídia contrariando o que um cientista pensa. O cientista tem um ataque de temor servil, se caga nas calças. Ele diz, não, eu não vou enfrentar a mídia. Porra, eu vivi tudo isso. Meninos, eu vi, você tá entendendo? Eu vi isso acontecer. E pior, nos anos 70, eu escrevi um artigo que chamava Imprensa e Cultura. No suplemento, tinha um semanário chamado Jornal da Semana. E o semanário dele resolveu fazer um suplemento com artigos mais longos também. Eu escrevi um artigo chamado Imprensa e Cultura, dizendo que ia acontecer exatamente isso, porque era o que os jornalistas estavam querendo. Eles iam virar a norma e padrão de toda a cultura, inclusive cultura superior, cultura universitária. Eles iam ditar regras para a cultura universitária. E está acontecendo isso hoje. Quer dizer que a Folha tem autoridade científica, o Estadão tem autoridade científica, e o que não sai nessas merdas desses jornalecos, o pessoal não acredita. Daqui a pouco eu vou comentar a situação do Obama, vocês vão ver como é que é. Peraí, tem alguém na linha? Alô? Alô? Alô, quem é? Olá, você é o Guilherme, tudo bem? Guilherme? Guilherme Almeida? Não, Guilherme Linhares. Guilherme Linhares, tudo bem? Ô, Guilherme, mas tá com a voz igual. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em ordem, graças a Deus. Diga. Eu queria fazer uma pergunta para você, Olavo. Eu queria saber a sua opinião a respeito do senador Marco Rubio. Você acha ele um bom nome para a presidência em 2016? Você acha que ele tem chance de ganhar a eleição? Ele é excelente pessoa, mas acontece o seguinte, ele não atende aquele requisito constitucional de ser um cidadão americano nativo, isso é, filho de pais americanos. Ele é filho de cubano, mas ele é nascido em território americano. Não, mas não é esse o problema. Existe você ser cidadão americano, quer dizer, você nasceu em território americano, mas o que a Constituição entende como cidadão nativo americano é aquele que nasceu aqui de pais e mães americanos. Tem essa diferença. Entendi. Né? E ele não atende esse requisito. Agora, eu acredito, daqui a pouco eu vou comentar, dá para você esperar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar do caso do Obama, daí eu lembrarei esse caso do Marco Rubio e te responderei com mais detalhe. Dá para esperar 5 minutos? Eu vou desligar e depois eu escuto, tá? Tá bom, brigadão. Um abraço, Olavo. Um abraço, tudo de bom. Vamos lá. Como sempre, as análises da mídia popular não são análises, são jogos de cena. Já nem digo nada daqueles... Você vê... O pessoal fala, né? O Demetrio Magnoli falando, no seu segundo mandato, Obama irá para o centro, para uma política mais clintoniana, etc, etc. Aqui qualquer menino de escola sabe que é o contrário. Fala, não, agora o segundo mandato, ele está com a corda toda, agora que ele vai botar para quebrar. E é exatamente o que ele está fazendo. Mas acontece o seguinte, o Magnoli desejaria que o Obama fizesse isso. Então ele escreve aquilo como realidade. É o famoso wishful thinking, né? E o wishful thinking é feito todo de figuras de linguagem. Já nem digo nada daqueles amadores que, sem qualquer exame do problema, negam como exagerado e fantasioso tudo que saia do seu círculo de experiência corriqueira. A esses não se deve prestar atenção um só minuto, ou como diria Dante, non ragionam di lor, ma guarda e passa. Quer dizer, não vamos falar a respeito dele, dá uma olhada e vamos embora. Mas uma pergunta ou objeção bastante cabível é a seguinte. Se os comunistas dominam tão confortavelmente a situação na América Latina, se por quase toda parte conseguiram mesmo neutralizar, castrar as forças de oposição, que é que lhes falta para implantar no continente um regime comunista franco e indisfarçado? Por que, na mesma medida em que fomentam desbragadamente a ingerência do Estado na vida particular dos cidadãos, conservam a economia funcionando em direções que, deformadas o quanto sejam, ainda denotam de algum modo um capitalismo? Isso seria assunto para mais um artigo. Tudo que posso fazer aqui é enunciar 3 linhas de investigação que me parecem frutíferas. Essas linhas são baseadas em dados históricos patentes,
cuja substância estratégica elas buscam trazer à luz. A primeira linha de respostas possíveis deve ser buscada no simples fato de que, na própria concepção originária de Karl Marx, a estatização total da economia não deve ser uma transição abrupta, mas um processo lento e gradual. Ele até dizia que deve-se chegar a isso, por exemplo, através do imposto de renda progressivo. Ou seja, são muitas gerações para chegar lá. E durante esse tempo você fica num capitalismo, né? Depois eu posso explicar mais sobre isso. Aliás, ele dizia, parem, vou até explicar já. Ele dizia que nessa primeira fase você vai despir o capitalismo de todas as legislações que o humanizam e adoçam. Você vai tirar o direito de greve, você vai tirar toda a assistência social, apagar tudo, e você vai criar um comunismo cru. O comunismo cru ainda não é o comunismo. É o verdadeiro capitalismo selvagem, né? A experiência da União Soviética e da China levou as melhores inteligências do movimento comunista a repensar e rejeitar o comunismo por decreto ali implantado por Stalin e Mao. Quer dizer, esse negócio de você chegar lá e agora é o comunismo. Isso aí foi ejaculação precoce. E o movimento comunista, que está cheio de gente inteligente, muito capacitada, falou, esse negócio não dá certo, nós temos que fazer exatamente do jeito que Karl Marx falou, você não pode forçar, né, a coisa. E é exatamente o que eles estão pensando agora, tem que ser lento, gradual. A segunda linha ecoa o fato de que, no presente estágio do movimento comunista internacional, a prioridade não é implantar regimes comunistas aqui ou ali, e sim juntar forças, quanto mais heterogêneas melhor, na grande operação de desmantelamento do Império Americano. O projeto eurasiano do professor Alexandre Dugin arregimenta nesse empreendimento todas as correntes ideológicas as mais disparatadas, unidas tão somente pelo ódio comum ao grande Satã. Quer dizer, na hora que você está empenhado uma macro-operação desse tipo, olha, nós temos aqui que desmantelar os Estados Unidos. Você acha que você vai se preocupar em implantar uma economia comunista na Zâmbia, na Serra Leoa, no Brasil? Pelo amor de Deus. É? Assim como na guerra, quando o Stalin viu que precisava juntar forças, foi invadido o aliado virou inimigo da noite pro dia e invadiu a União Soviética. Ele falou, precisa dar um jeito. Mandou todos os partidos comunistas parar com essa conversa de comunismo e só falar de democracia. E chamou o Fronte Popular. Agora nós somos todos irmãozinhos da burguesia, das mãozinhas aí, e vamos lá enfrentar o alemão. Agora, eles estão com um problema muito maior do que esse, que é desmantelar os Estados Unidos. Você acha que nessa hora eles estão preocupados em implantar comunismo? Não! Existe a ordem das prioridades, meu Deus do céu. Então, comunismo, cala a boca, burro, não fala, né? Não é a hora. Eles podem esperar uma geração, 2 gerações, e esperar o tempo todo até acabar a guerra. Só voltaram a falar de comunismo depois lá no meio dos anos 50. Né? Até a elite globalista, que ele, Alexandre Dugin, finge combater, é sua aliada nessa guerra. Como se vê pelo apoio que dá ao presidente Barack Hussein Obama, provavelmente o mais eficiente e bem-sucedido inimigo interno que os Estados Unidos já tiveram. A terceira linha reflete as dificuldades internas da própria noção de economia comunista, das quais hoje os teóricos do movimento finalmente tomaram consciência. Não há, e no presente momento não pode haver, nenhum projeto claro de economia comunista capaz de ser implantado em parte alguma. Este é o problema. Bom, nós sabemos que não é para ser do jeito que foi na União Soviética e na China. Não pode ser de repente, tem que ser gradual. Mas como é que faz? Não tem receita. Karl Marx não ensinou, Lenin não ensinou, Marx não ensinou e Antônio Gramsci não ensinou. Antônio Gramsci não falou quase nada de economia. Ele só falou de um esquema de dominação mental da sociedade. Ele não explicou sequer como é que depois de você conseguir a hegemonia cultural, você transforma isso em poder político comunista. Não. Tanto que em todo lugar você vê, se aplica a estratégia gramsciana, domina a mentalidade popular, domina o cenário todo, e daí cadê o comunismo? Daí você fica naquela situação do Lula. Não sabemos ainda que tipo de socialismo nós queremos. Então tem esse problema. Eles não sabem como fazer e não sabem exatamente o que fazer. A própria noção de economia comunista está sendo sujeita a análise, a revisão o tempo todo. Então tem esses 3 motivos pelos quais
Embora os comunistas dominem o cenário, o regime ainda não é oficialmente comunista e não será tão breve. Não há, e no presente momento não pode haver, nenhum projeto claro de economia comunista capaz de ser implantado em parte alguma. A teoria vem passando por exames críticos e revisões que estão longe de chegar a uma conclusão aplicável. Por enquanto, as iniciativas econômicas dos comunistas no mundo todo têm se limitado a expansões modestas do intervencionismo estatal no plano interno e a tentativas de articular o velho discurso nacionalista, a arma ideológica tradicional do anti-imperialismo, com uma política de integrações regionais que na prática vai contra todo nacionalismo possível. Quer dizer, a esquerda brasileira é nacionalista na hora de falar contra os Estados Unidos, mas de repente se torna internacionalista quando se trata da pátria grande. Então essa é uma contradição permanente. A contradição pode atrapalhar ou pode ajudar, porque uma das características da contradição é ser contraditória com ela mesma. A contradição cria outra, cria outra, cria outra, cria outra. E tudo depende de como você vai manobrar esse jogo sutil. Essa complexidade de fatores faz com que hoje a política econômica dos comunistas no poder se pareça muito mais com o fascismo do que com o comunismo propriamente dito. Não procura dominar a economia diretamente, mas apenas, como dizia Hitler, colocar o empresariado de joelhos. E tem obtido nisso um sucesso absolutamente extraordinário, né? Inclusive pondo os empresários para trabalhar para eles. Os empresários viram empregados do governo. Isso está acontecendo na nossa cara, porra. Então, isso aí a política não é propriamente comunista, mas é uma tática fascista. Quer dizer, nós não acabamos com o empresariado. Por quê? O Hitler não dá ponto sem nó. Ele diz, bom, se a gente encampa tudo e o negócio dá errado, a culpa é nossa. Mas se a gente manda tudo, mas deixa lá o empresário, né, para levar as porradas, ele é o bode expiatório. Dá errado, a culpa é dele, a gente manda fuzilar os desgraçados. E diz ele é um traidor, etc, etc. E é exatamente o que estão apontando no Brasil. Eles não encampam as empresas, eles deixam o empresário lá. O empresário não pode fazer nada, porque já vem tudo regulamentado, tudo decidido do governo. O idiota está lá para assinar o papel e levar a culpa. E acha que isso é capitalismo. Fala, isso não é capitalismo, isso é economia fascista. O Brasil está em regime de economia fascista, porra. Que pode ser uma bela etapa para o socialismo, né? Muito bem, mal acabava eu de enviar esse artigo para o Diário do Comércio, passaram-se 2 dias, e aparece esta notícia de que o embaixador cubano confessou que há agentes cubanos operando no território brasileiro para fiscalizar a tal da Ioni Sanches. Ou seja, uma dissidente do governo não pode falar livremente numa nação supostamente democrática que a convida para visitá-la. Está lá a KGB cubana fiscalizando a mulher. E o nosso governo passa a mão em cima da cabeça dos desgraçados e deixa eles operarem livremente. Por quê? Porque o Foro de São Paulo foi feito para isto. O Foro de São Paulo foi feito para abrir as portas de toda a América Latina aos agentes cubanos. Eles não estão lá só para fiscalizar a Ioni. Há milhares deles no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, em toda parte, pô. Agora, ninguém quer investigar isso. Por quê? Bom, é natural que os comunistas queiram esconder isso aí. E também os liberais e conservadores não podem investigar isso aí. Por quê? Porque senão eles vão ter que reconhecer que estão fodidos e mal pagos. E eles não querem. Eles não querem pensar coisas tristes. Eles têm medo de ficar com medo. Então todos eles vão pela política do senta que o leão é manso, não está acontecendo nada, o Fidel Castro vai morrer, o comunismo vai acabar. Porra, o comunismo já acabou 50 vezes. Você sabe quando foi a primeira vez que o comunismo acabou? Logo depois da Revolução Russa. Eu acabei de contar para vocês. Eles tomaram o poder e já espalharam. Ih, estamos ferrados, o regime está acabando, está tudo caindo. Né? Várias vezes fizeram depois a mesma coisa. Né? Nos anos 30. Eles já desistiram do comunismo, agora eles são apenas patriotas russos. O Stalin, do dia para a noite, substituiu o discurso comunista tradicional por um discurso da patriotada, a mãe Rússia, etc, etc. Enganou os russos, enganou o Ocidente, porra. Agora vem de novo o discurso da patriotada russa com o doutor Alexandre Dugin. Agora não é mais comunismo, agora é Império Eurasiano. E o pessoal vai cair de novo.
Quando é que vocês vão entender? A mentalidade revolucionária, vamos dizer, é a mentira compulsiva, a mentira que não passa, não para. É uma atrás da outra. É um negócio absolutamente psicótico, como dizia o Dr. Andrei Lobachevsky. Né? Pra você ver como é que é a coisa. Aqui nos Estados Unidos, na semana passada, houve uma reunião da Suprema Corte em segredo para julgar se ia ou não aceitar a abertura do processo de inelegibilidade do Obama, aberto pela advogada da Califórnia, doutora Orly Tates, que é uma imigrante russa. Bom, então é o seguinte, há um processo contra o presidente que chega na Suprema Corte e não sai uma linha na mídia. Você é capaz de imaginar uma coisa dessa? Hã? Quer dizer, a Suprema Corte se reuniu em peso, os 9, para estudar o caso. E ninguém notia, ninguém fica sabendo de coisa nenhuma. Quer dizer, se você não olha na página oficial da Suprema Corte para ver que está lá, o docket, como eles chamam, para ver que vai ter a reunião, ninguém fica sabendo de nada. Porém, pior ainda. Até ontem, os documentos que a advogada Orly Tates, com que ela ingressou na Suprema Corte, não haviam chegado às mãos de 5 dos 9 juízes, até ontem. Então, algum funcionário, algum escrivão, algum office boy, falou, contra o Obama, vamos sumir com isso aqui, não entrega para o juiz não. Para quê? Para perder o prazo, porque a Suprema Corte tem até amanhã, dia 19, para dar uma decisão, vamos aceitar o processo ou não vamos. Se você atrasa, o juiz não fica sabendo, não toma a decisão, estoura o prazo e daí tem que começar tudo de novo. Então, veja uma hipótese que eu estou fazendo. Digo, peraí, quem foi que fez isso? Foi uma grande influência vinda de cima? Foi o Rockefeller? Né? Foi o George Soros? Né? Foi o CFR que mandou fazer isso? Não, meu filho. Foi algum obamistinha infiltrado. E é possível, vamos dizer, como esse tipo de gente existe em toda parte, são fanáticos, loucos e totalmente desonestos, eles são capazes de paralisar o sistema. Né? Portanto, talvez o pessoal esteja muito enganado ao pensar que, vamos dizer, este muro de defesa construído em torno do Obama, essa coisa inexpugnável, venha de um poder muito alto. Talvez não seja isto. É muito mais fácil você controlar isso através, vamos dizer, de um escrivão, de um meirinho, de um bunda qualquer que trabalha lá. Isso é a coisa mais fácil de você montar. Você vê, o PT cresceu assim. O PT subiu com alguma grande proteção de cima? Não. O PT cresceu graças ao seu serviço privado de informações. Montado por quem? Pelo seu Zé Dirceu, que o pessoal na época chamava de PT-Pol. Eu mesmo andei divulgando isso, investigando isso. Atenção, durante um tempo eu trabalhava para o Odebrecht para escrever para eles um relatório sobre as CPIs, que eles não estavam entendendo, eles estavam levando porrada tudo que lá, não estavam entendendo nada. Eu escrevi o relatório, eles nunca tiveram coragem de publicar. De qualquer modo, me pagaram, vivi muito bem durante aquele ano, estou satisfeito, não estou reclamando de nada, estou falando mal de ninguém. Quer publicar, publica, não quer, enfim. Bom, então... E daí, como a gente tinha uma verbinha, eu contratei 2 repórteres para que fosse atrás desses agentes do PT infiltrados aqui e ali. Porque tinha agente do PT nos bancos, nas empresas particulares, no funcionalismo público, no exército, na puta que eu pariu. Eles estavam por toda parte. Eles eram o quê? Generais, gente importante? Não, meu filho. Era escrevente, era office boy, né? Era recruta, né? Era essa gente. E eles obtinham informação e mandavam tudo para a central do PT, que tinha lá 4 computadores sob o comando do seu Zé Dirceu, catalogando tudo aquilo e tornando aquilo operacional para poder servir nos momentos devidos. Então, você veja, eu acho que eu já contei aqui até o episódio que o Zé Dirceu chegou lá na tribuna da Câmara e disse para um deputado: o senhor entregou a propina para não sei quem, os números das cédulas eram tais e tais e tais e tais e tais. Veja o nível de penetração. Nesse caso, vamos dizer, o cara que ele estava acusando era um corrupto mesmo,
e pegaram o cara com a boca na botija. Mas tem 1000 casos que não tinha nada a ver com a história. Tentaram envolver até o Roberto Campos, né, que não tinha nada a ver com a história, e acusaram o Odebrecht de desviar verbas da construção do aeroporto, que o Odebrecht jamais construiu o aeroporto na vida. Então, foi com essa gente, com gente miúda, colocada nos pontos estratégicos, que o PT conseguiu controlar a situação. Então, o grande esquema obamista, é claro que tem protetores nas altas esferas, mas não precisa ser eles quem está agindo por trás disso. Pode ser simplesmente essa militância, essa tropa de choque obamista que faz qualquer coisa pelo Obama. Vende a mãe, né? Vende a mãe, o pai, a avó, a filha, a mulher, todo mundo pelo Obama. Por motivo absolutamente irracional, porque ninguém está ganhando nada com o Obama. Vocês viram, no começo do governo Obama, a gasolina estava $1 o galão. Agora, na Califórnia, está $5,80. Alguém está achando bom? Não, está todo mundo se ferrando. Porém, aqui, como disse o Rush Limbaugh, né, todo mundo diz assim, o governo é uma merda, mas o Obama é legal. Isso acontece a mesma coisa em Cuba. Né? O governo é uma porcaria, mas ele é comandante, uma excelente pessoa. E no Brasil? O governo é uma merda, mas Lula é o meu paizão. Não é assim? Isso é característico de comunista, meu Deus do céu. Né? Então, basta essa gente infiltrada aqui ou ali para paralisar tudo. Então você tira um papelzinho, você some com um documento, você estoura um prazo e você paralisa tudo. Veja, até agora, nenhum processo intentado contra o Obama foi julgado pelos seus méritos. Todos foram recusados por algum motivo técnico preliminar. Né? Ora, pela minha experiência, eu comecei trabalhando como jornalista policial. Eu tinha 17 aninhos. Né? E era um cara tão inocente que meu apelido na redação era Padre. Mas logo perdi a minha virgindade intelectual ali. Né? Comecei a ver como é que as coisas funcionavam. Então eu descobri, por exemplo, que você fala na corrupção da polícia, fala, bom, quantos corruptos você precisa ter numa delegacia para que nada funcione? Um. Se você tem um escrivão corrupto, você para ali qualquer investigação que você queira. Eu ouvi a história, eu não sei se é verdadeira, mas eu creio que é, de um ex-ministro que era advogado, não vou dar o nome do cara agora, não sei se ele está vivo, e que quando estava trabalhando como advogado, não como ministro, ele estava defendendo um cidadão num processo onde a única prova que tinha contra o cara era um cheque. E esse advogado era um homem muito míope. Então ele lia as coisas assim. Bom, um dia ele foi lá no cartório, pegou o processo e começou a ler. Quando foram ver, ele tinha comido o cheque. Então essas coisas são fáceis de fazer. E você não precisa de altas autoridades e um poder secreto para parar tudo isso. Não, a ideia até do poder secreto tem um efeito paralisante sobre as pessoas, faz com que elas tenham medo. Vai ver, você está lutando contra um office boy e você pensa que está lutando contra o Rockefeller. Né? Também, bom, você vê, numa redação de jornal, quem toma a decisão? É o corpo de acionistas? Não, o corpo de acionistas reúne uma vez por ano, porra. Hein? Não dá palpite. Nem entram na redação. Né? Se você me perguntar assim, quantas vezes você viu o dono, os acionistas entrarem na redação? Nunca vi. Nunca vi. Então, por exemplo, eu trabalhei no Estadão, no Jornal da Tarde, um tempão. Quantas vezes você viu? Tinha um Mesquita lá, que era o filho do Rui Mesquita, que ele botou lá de estagiário, que os jornalistas mandavam nele fazer a cabeça dele. Graças a Deus, era um homem inteligente, que não se deixou influenciar tanto. Mas os donos mesmo, os velhos Mesquita, não entravam lá nunca. Então, do mesmo modo que eu trabalhei na Folha, quantas vezes você viu o velho Otávio Frias na redação? Nunca. Então, quem toma as decisões no dia a dia é jornalista, não é dono de jornal.
O jornal é uma coisa a elaboração do jornal é uma coisa de uma complexidade, de uma velocidade tal que um sujeito com uma palavra ele pode modificar tudo. Você imagina, por exemplo, naquela época tinha o Telex, né? Chegava aquelas tiras de papel com notícia do mundo inteiro e tinha um sujeito que lia todo o noticiário internacional e recortava os Telex, jogava fora uma parte e passava outra pra gente publicar. Daí você tinha que reescrever aquela porcaria toda. Aquele cara decidiu que saiu ou não, porra. Hã? Podia chegar uma notícia assim: caiu a Estátua da Liberdade. O cara joga no lixo. Se você tem um movimento político interessado, você pegava 3 funcionários do Telex, né? Um no Estadão, um no Globo, né? Outro na Folha, e pronto, a notícia sumia, porra. É a coisa mais fácil do mundo. Não precisa um grande poder atrás para fazer isso. E olha, esta militância obamista ela está em ação mesmo. Outro dia, a Orly Tates pegou uma discussão num site obamista, financiado por George Soros, no seguinte teor: se a Suprema Corte aceitar o processo da Orly Tates, nós vamos entrar com uma defesa na seguinte base: o artigo da Constituição que proíbe que um cidadão não nativo, isto é, que pode ter nascido nos Estados Unidos, mas não é filho de pais e mães americanas, que impede que o cidadão não nativo seja candidato a presidente, é ele próprio inconstitucional, porque discrimina os estrangeiros. Então os caras estão lá discutindo isso. Falam, bom, é ótimo, porque se eles fizerem isso, então eles estão admitindo que o cara é estrangeiro, né? Bom, muito bem. Agora, acontece que esta Orly Tates, ela também não dá ponto sem nó. Ela fez a coisa certa. Ela não privilegiou a questão da inelegibilidade. Ela entrou com um processo de inelegibilidade só para poder botar lá no meio todas as provas de forgery, de falsificação documental. De modo que a Suprema Corte não pode examinar a coisa sem imediatamente tomar ciência de que foram cometidos esses crimes e ter que notificar outros tribunais. Então, mesmo que o processo de inelegibilidade não vá para frente, alguma encrenca vai dar. E eu, desde 2008, eu digo, o ponto fraco do Obama é que ele é um falsário. Não é que ele nasceu, né, no Quênia, no Zâmbia, na Serra Leoa, na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Não é este o problema. O problema é que o homem é um bandido que assumiu a presidência com identidade falsa. Sobretudo as duas questões que eu acho as mais lindas, que são o do alistamento militar, que ele chama Selective Service, onde o nego cortou a borrachinha do carimbo para fazer 08 parecer 80, de maneira que ele assinou em 1980 um documento que só foi impresso em 2008. Prodígio, é o Exterminador do Futuro, né? E o negócio do Social Security, que ele usa o mesmo número de um tal de Harry Bunnell, que é um parente da mulher dele. E um outro Social Security que é da mãe de um alto funcionário do próprio Social Security. Quer dizer, a coisa é tão furada, essas falsificações são tão óbvias que não há mais o que discutir. No entanto, ainda tem pessoas que dizem não. Isso aí já foi resolvido quando o Obama publicou a certidão de nascimento dele. Não, mas a certidão de nascimento é precisamente o que é o problema. Ademais, né, tem pessoas que dizem, não, mas tudo isso aí é invencionice, é coisa do... Eles fizeram com o Photoshop e botaram no YouTube. Eu digo, botaram no YouTube. Sim, e eles mesmo pegam os documentos falsos que eles mesmo inventaram e vão no tribunal para dar a cara a tapa. Se fosse treta, se fosse invencionice, ficava no YouTube, ficava só para efeito de propaganda. Mas você não vai, você com um documento falso no tribunal para ser desmascarado e preso. E não é só uma pessoa que fez isso, são dezenas de pessoas que fizeram isso, e gente importante, até o Alan Keyes, que é um homem respeitabilíssimo, entrou nisso. Você acha que o Alan Keyes vai pegar um documento falso e se arriscar num processo contra o presidente da República para sair ele próprio ali algemado e ir pra cadeia? Porra, pensa um pouco. Os caras só estão fazendo isso porque eles têm provas. Se há uma coisa indiscutível, é o seguinte, os documentos do Obama são falsos. Não há mais o que discutir nesse ponto. A coisa é indefensável, inexplicável, é pior do que mancha de batom na cueca. Né? Então,
Veja, se eles já estão pensando na hipótese de levantar uma discussão constitucional sobre a constitucionalidade do artigo da própria Constituição, é porque a coisa está mal parada. Alguma coisa vai acontecer para esse cara. Ele não vai sair bem de jeito nenhum. O problema é o tempo e a merda que ele faz enquanto isso. Porque é fácil você dizer, não, daí a gente tira o cara de lá, a gente invalida todas as decisões dele. Fala, sim, mas essas decisões já tiveram efeitos materiais. Por exemplo, ele já distribuiu armas para a Al-Qaeda, no caso de Benghazi. Isso está mais do que comprovado. Aquele embaixador, Christopher, ele estava lá, Christopher Stevens, ele estava lá, a missão dele era esta. Inclusive o pessoal diz que o ataque foi ao consulado. Não foi ao consulado, foi ao que eles chamam uma casa segura da CIA, onde ele se encontrava com o pessoal lá dos revolucionários para entregar arma para os caras. Pô. Quer dizer, ele estava numa operação ilegal, evidentemente. Como no caso do Fast and Furious, onde foram entregues armas para traficantes mexicanos, eles fizeram muito pior, né, na Líbia. Então o mal já está feito. Entendeu? Então não adianta você revogar a decisão. Você pode revogar a decisão, mas você não pode girar o tempo para trás e fazer com que as coisas desaconteçam. Já está acontecido. O déficit da economia americana já foi duplicado durante a gestão do desgraçado. Como é que você vai fazer? E agora? Quem vai pagar a conta? Nós revogamos a decisão do cara. Fala, e aí isso põe dinheiro no seu bolso? Não põe. Quer dizer, o mal já está feito. Né? E cada dia que passa ele pode fazer mais. Tem coisas que você pode revogar. Por exemplo, essa decisão dele de que deu a ele mesmo o direito de mandar prender ou matar qualquer cidadão americano sem sequer informar a justiça. Quer dizer, o nego simplesmente desaparece, você não sabe o que aconteceu. Essa decisão pode ser revogada por quê? Porque ela não foi posta em ação ainda. Ou antes. Será que foi? Eu não sei. Porque se a decisão é secreta, se a ordem é secreta, pode ser que já sumiu aí umas meia dúzia de cara que estavam pentelhando, ele some com esse aí, tá, né? Joga no lixo. Né? E tem outras que não foram levadas à prática ainda. Bom, vale a pena revogar, mas o que já foi, não é decidido, o que já foi feito, não pode ser desfeito, porra. Esse déficit vai levar 100 anos para pagar esta merda, porra. Quer dizer, o destino do Barack Obama está selado, ele não vai sair bonito. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, mas ele vai se ferrar no fim. Mas o problema não é esse. O problema é que ele vai se ferrar, mas o país já se ferrou. Então aí é a pressa da tal da Orly Tates, que eu acho no momento a maior patriota americana. Ninguém levava ela a sério. Porque aqui nos Estados Unidos tem uma coisa assim. Eles são muito sensíveis ao prestígio das pessoas e pouco à materialidade dos fatos. Antigamente diz que os americanos eram pragmáticos, agora não. Eles são totalmente literários, tá entendendo? Eles só ligam para a impressão. Dá boa impressão, dá má impressão, cometer um agafe em público. Cometer um agafe em público é um pecado mortal. O sujeito peidou, tá liquidado, tá entendendo? Né? É pior do que matar a mãe, né? Então, eles são assim, todos cheios de não me toca. Quer dizer, é a mentalidade um pouco meio gaysista, meio feminista, que veio se impregnando aqui, essa feminização da sociedade americana, com o decréscimo da dose de testosterona, que hoje é metade do que era nos anos 50. Metade. Quer dizer, estão desvirilizando os caras mesmo. Quando desviriliza, não é que o cara fica viado, não fica viado, mas fica burro. A inteligência não está no cérebro, a inteligência está aqui nos bagos. Tá, então, é daqui que vem o negócio, porra. Se o nego que tem virilidade não ficar tocando punheta o dia inteiro, gastar tudo, né? Daí, só para a cabeça você fica inteligente. E se diminui, você emburrece, porra. E você fica o quê? Você não tem força para tirar conclusões, você fica com síndrome do piu-piu. Será que eu vi um gatinho? Será que eu não vi? É o piu-piu, já viu a figura piu-piu, piu-piu era meio suspeito, né? Então, todo mundo pegou a síndrome do piu-piu. O quê? Acabou o nosso tempo? Ai, caralho. Porra. Então aí, Olavetes, né? Até o próximo programa. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe.